Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo delatando para você, tá? O esquema de espólio, tá? Que envolve a Microsoft, tá? O SBT, a Rede Globo, a MK Publicitar, a Rádio JBFM, tá? E todas as empresas que trabalham nesse esquema, tá? De espionagem, magia negra e conspiração, tá? Eu fiz um vídeo muito bom, tá? Que é o que o seu olho não viu no filme Dia de Treinamento. Muito bom esse vídeo aí, tá? Eu quero que você baixe esse vídeo aí e mostre isso daí para todo mundo, tá? Eu quero que você baixe este vídeo, tá? E você mostre isso daí para todo mundo, tá? Ok? Aqui, ó, o que significa essa imagem que a Microsoft mandou para mim já várias vezes aqui? Isso aqui simboliza a sua casa, ó. Isso aqui é a sua residência, tá? E o seu aparelho Microsoft, você trabalhando, tá? E a sua vida particular sendo espionada por bandidos aqui 24 horas. E o que se espionada por bandidos, tá? Sua vida sendo espionada por bandidos, tá? 24 horas, tá? Ok? Ok? Sua vida espionada por bandidos de morro, tá? Bandido de morro, tá? Bandido de bairro, tá? Bandido de ponto de música alta, tá? São bandidos satanistas, tá? Do filme The Crow, tá? Do esquema The Crow, tá? Ok? O que significa essa imagem aqui? Isso aqui é uma raiz de uma árvore em cima de uma casa, aqui, ó, de uma residência que é a sua casa, tá? Ok? E o que é seu sendo roubado, essa raiz aqui significa bandidos roubando o que é seu, tá? E empresas roubando, e essa raiz aqui significa a Microsoft roubando tudo o que é seu. E aqui, preste atenção para você, a gente dividir aqui, ó, essa raiz aqui embaixo estão bandidos espionando você e roubando tudo que é seu, ó. Você veja que a raiz da árvore está fincada sobre a residência aqui, que é você, a sua casa, o seu aparelho Microsoft, o seu tablet também, tá? Sim, os tablets são espionados por bandido também, tá? Sim, tá? Você lembra que houve uma propaganda muito grande para que as pessoas fossem para o tablet, vender tablet. O tablet, tá, é um aparelho completamente descartável, tá? Vou falar aqui para você. No tablet, você não dá para você trabalhar como no notebook, tá? Para você trabalhar, para você construir alguma coisa assim que seja útil para você, tem que ser um notebook. Um tablet não vai fazer nada. O tablet é só para você jogar suas fotos fora, para espionar você 24 horas, tá? Para que você receba informações para eles roubarem de você. É como se fosse a lavagem que eles estão jogando, tá? Ok? A lavagem que eles estão jogando para você ficar ali, vamos babaca vendo aquilo ali, olha só que legal, estão dando tudo de graça, estão só passando a mão em tudo que é de vocês, tá? Ok? Mas eu quero fazer o ponto forte aqui falando de bandidos, tá? Significa o seguinte, preste atenção, essa imagem representa você nunca progredir. Você consegue entender? Porque o caule dessa árvore está correndo para empresas milionárias. Eles estão tirando de você e roubando para eles. Significa o seguinte, por esse caule aqui está passando informações que são suas, tá? Para empresa de televisão, para empresa de rádio, para grandes corporações, para comunistas de alta sociedade, tudo isso daí roubando tudo que é seu. Consegue entender? Eles estão roubando. E a outra casta aqui, embaixo aqui, estão bandidos. Imagine isso, essa raiz aqui representa um conluio de bandidos envolvido naquilo que é seu, tá? E o rabo desses vagabundos sendo enchido, tá? Eu estou falando aqui especialmente de bandido, tá? Ok? Significa que esses bandidos, tá, estão roubando de você, tá? Eles estão se sentindo no direito de roubar o que é seu, com a concessão de roubar o que é seu, e como se o que é seu fosse deles, e fosse para eles roubarem. Você tem que cortar essas raízes, você tem que acabar com esses vagabundos, você tem que botar esses vagabundos para fora, você tem que delatar esses vagabundos não podem encostar a mão no que é seu, e você tem que matar esses vagabundos, porque eles invadiram o seu território. Você tem que acabar com a mamata desses vagabundos, você tem que acabar com o espólio desses vagabundos, você tem que acabar com as ameaças desses vagabundos, você tem que acabar com qualquer coisa, as ofensas desses vagabundos. Eu já falei para você, se você pegar aí nos vídeos aí da playlist anúncios, tá? Que estão curtindo com a cara de vocês, tá? A vida particular de vocês rolando na mão de bandido direto mesmo, tá? Bandidos do filme The Crow, tá? Essa prática que encostam no seu olho, tá? É do filme The Crow, tá? Vou falar vários filmes, é o filme do Inferno, tá? Essa prática de magia negra no seu olho. O que é isso, Jorge?
É a magia negra do filme Do Inferno. É a magia negra do filme The Crow, tá? É a magia negra do filme Stallone Cobra. Já viu aquele filme Stallone Cobra? Sim, aquele bandido pratica isso daí. Espionagem, magia negra e conspiração, tá? O que mais? É a magia negra aquele monte de bandidos que aparece ali no filme Dia de Treinamento, na cena. Veja o vídeo que eu coloquei, tá? O que o seu olho não viu no filme Dia de Treinamento. Digita a palavra Dia de Treinamento que vai aparecer esse vídeo aí. Eu vou mostrar pra você o que espiona você. Ok? Aquilo ali espiona você, tá? Ok? E você, quando assistiu o filme, você falou, poxa, que bom, né? Que o cinema americano mostrou que esses bandidos, que aquele bandido, aquele criminoso, né? Faz aquilo ali. Aí eu te falo ali toda a farsa que está envolvida na produção desse filme, tá? Ok? Preste atenção que eu vou falar aqui. Você mostra para todo mundo isso daí, tá? Agora eu vou falar sobre vizinhos do crime organizado, tá? Significa que existe uma casta de vizinhos, tá, que são beneficiários desse esquema. Como eu apontei para você, que a raiz está tirando informações e passando lá para cima. Esses bandidos é que são informantes disso daí. E vizinhos, donos de loja, pessoas com dinheiro no bolso, que são donos de loja, tá? E indivíduos que são assim, que do tipo assim, não sabem nem lavar a bunda direito, mas são reputados no pedaço, assim. Eles são como se fossem vizinhos reputados, assim, entendeu? O chamado muxibas, entendeu? Os indivíduos meio muxibas, assim, que são donos do território, assim, fazem uma diplomacia entre com bandido. Para espólio, transformar tudo que é dos civis em espólio, tá? Para correr para empresas e para correr para a mão deles, para eles repassarem para uma segunda fonte, ou para essa fonte de cima ou para uma segunda fonte, tá? Consegue entender? É assim que funciona, tá? Bandido, tá? Vou falar aqui para você, bandido e esses esquerdistas que pregam de anarquista, né? O que eles roubam, tá? Eles passam ou para cima, para empresas, tá? Ou eles passam por uma segunda fonte, que também está em cima, mas eles passam por uma segunda fonte. É direito deles roubar o que é seu. Aí você veja um vídeo chamado 5 coisas que bandidos têm muita inveja de você. Veja esse vídeo, tá? Depois você veja um outro vídeo que eu fiz, o direito de bandido roubar você, tá? Muito bom, tá? O esquema para você nunca progredir, tá? Que tem a ver com essa árvore aqui, tá? Eu vou colocar o nome aqui, o esquema para você nunca progredir, tá? Ok? E veja o vídeo, tá? O vídeo com quadrado, tá? Ok? Guarde o nome desse vídeo. E espionagem é só para roubar 1 e 2, tá? Espionagem é só para incriminação. Veja esse vídeo também, tá? Veja um vídeo chamado A Farsa de que o crime é invencível. Veja, muito bom, tá? E o último que eu vou recomendar para você é um vídeo que eu fiz, A Conspiração que é a Espionagem. Um workshop muito bom, tá? Sobre tudo que envolve a origem da espionagem, por que isso acontece, os grupos, veja, tá? Os grupos envolvidos, tá? E o que significa espionagem? Significa espólio, tá? Não aceite nada que é seu sendo roubado por bandido, delate isso daí, fale sobre isso todos os dias, tá? Você desmascare as empresas que estão em cima, os grupos de bandido, tá? Música alto na rua, ponto de crime organizado, tá? Ok? Pontos de crime organizado, de magia negra, de espólio, tá? Ok? Bandidos estão roubando o que é seu. Você nunca vai progredir, tá? E os vizinhos, tá? Do crime organizado, esses aí, tá? Os vizinhos do crime organizado estão metendo a mão no que é seu, tá? Eles estão querendo colocar a mão naquilo que é seu. Ok? Eu quero falar sobre esse indivíduo que está aqui do lado aqui. Se ele tem conexão com esses bandidos aqui do morro, se você sabe de algum grupo que apaga quem faz isso, tá? Eu estou entregando esse indivíduo para você fazer isso, tá? O meu objetivo é matar esse bandido do ponto de música alto, tá? E até lá em cima do morro. Você consegue entender? E esses vizinhos que estão ligados com esse esquema aqui, se existe um grupo que dá um fim nesses vizinhos que são do crime organizado, tá? Já era esse filho da puta aí. Vai ele, vai todos os Mushiba que estão com ele aí, tá? Você consegue entender? Então eu quero delatar, tá? O esquema Copland, o esquema vizinhos do crime organizado, tá? Bandidos de morro. Você está aceitando que a Microsoft entregue o que é seu para espólio, que vagabundos finjam que nós somos contra as grandes corporações como essa merda que as grandes. Eu quero saber para onde que esses rabos sujos passam informação sua, se não para as grandes corporações.
Você consegue entender? As grandes corporações comunistas, esquerdistas, são tudo espoliadores. Eles passam para alguém, e esse alguém é grandes corporações, entendeu? Isso é tudo mentira, tá? Eu já falei para você, tá, que o comunismo ele foi inventado pelos grupos que criaram a outra opção. Existe uma opção capitalista que coloca o mundo num comunismo, entre aspas. E aí existe o comunismo, para que, tá bom, vocês querem o comunismo. Ao fazer comunismo, tudo vai para a parte de cima do mesmo jeito. Tá? Então quando você vê esses palhaços, entendeu, falando contra as grandes corporações, eu até já cheguei a achar estranho, falei sempre estranho esse cara, para ficar falando contra grandes corporações toda hora. Para ele falar contra o Império Inglês, ele deve ter as costas quentes, entendeu? Deve ter uma influência bem forte mesmo por trás dele. Consegue? Ele faz o jogo, ele é financiado por isso daí mesmo, tá? Consegue entender? Ele tá lá numa, por exemplo, a Rede Globo. Ele entra na Rede Globo, fala da Rede Globo. Ué, a Rede Globo, estranho. A Rede Globo é de influência inglesa, de influência francesa, de influência europeia, não é? Aí tá ali a Rede Globo, tudo uma palhaçada, entendeu? Esses vizinhos, tá, são vizinhos do crime organizado, entendeu? O objetivo desses vagabundos é normalizar um esquema onde você seja espionado por bandido, onde eles diluam o que é seu, entendeu? E roubam o que é seu, você nunca vai conseguir nada, consegue entender? Por quê? Porque uma porra dessa tem inveja de você, ele tem inveja de você progredir, consegue entender? Ele tem inveja porque tem dinheiro no rabo dele. Tem dinheiro no rabo dele, mas ele é um bunda suja, entendeu? Ele é um mochiba, entendeu? Ele é um escaralhado, entendeu? Ele é um bundão. Então tem hora que ele entra aqui todo feminista, ele entra, pô, sou feminista, liberação. Aí outros momentos ele já entra antifeminista aqui, entendeu? Consegue entender? Essa merda aí, tá? Porque essa porra é um rabo sujo, entendeu? Ele tem dinheiro, mas ele é igual esses vagabundos aí, esses corcunda de Notre Dame que fica andando aqui na rua assim, igual uns animais aí, espionando o que é dos outros, entendeu? Mas é isso daí. Então eu quero falar pra você, tá? Acaba com isso aí, tá? Ok? Delata isso daí, delata, denuncia sempre, até cansar, tá? Microsoft, SBT, Rede Globo, achando normal roubar tudo de você. O SBT, tá, já declarou claramente, já, eles descaradamente, eles declaram que roubam mesmo o que é seu, passa a mão no que é seu, como se o que é seu fosse deles, tá? Microsoft acima, abaixo SBT, Globo, ó. Em cima, Microsoft, abaixo, Microsoft, Google, tudo isso daí está acima. Quer ver uma coisa para você entender? O Netflix, né? Quando o Netflix foi lançado, o pessoal caiu pro Netflix, tá? Olha, eu vou falar aqui pra você a minha opinião. O Netflix não é uma programação muito boa não, tá? Vou falar aqui na boa mesmo, tá? Eu não me agradei da programação do Netflix, não. Quando dizem assim que o Netflix é um concorrente da Globo, tá? Quando dizem, não, eu que estou dizendo. Se você diz pra mim que o Netflix é um concorrente da Rede Globo, analisando com a Rede Globo. Por quê? Porque a Rede Globo também é porcaria também, tá? Ok? O Netflix ganha facinho da Rede Globo, tá? Ok? A Rede Globo é uma empresa completamente ultrapassada, tá? Mas analisando o tipo de conteúdo deles é a mesma coisa, assim, só que uma coisa é nacional, o outro é mais infraestrutura do cinema americano, tá? Aí o que eu ia falar? Esse pessoal, você veja que a Rede Globo se cagou todinha por causa do Netflix, tá? Por quê? Porque a Microsoft, o Netflix, tudo que é americano está acima do que está aqui no Brasil, tá? Embora eles tenham influência lá fora, aqui no Brasil, Rede Globo tudo abaixo. Então SBT, o SBT e a Globo estão grudados no culhão da Microsoft. Isso daí roubando o que é nosso. Roubando o que é nosso com o quê? Com bandido. Aí o último raciocínio que eu quero fazer para você é o seguinte. Você já viu uma grande participação, preste atenção nisso que eu vou falar aqui, uma grande participação de negros no Netflix? Muito grande, né? Você veja que o Netflix dá grande espaço para estrangeiros, para latinos, para negros, para indianos, consegue entender? Isso daí, tá? Essa abertura de estrangeiros que eles estão promovendo, e a questão dos super-heróis estarem sempre sendo associados com negros, isso daí nada mais tá, do que a glamorização da própria bandidagem. Não, Jorge, não tem nada. Sim, é isso daí mesmo. A promoção que eles fazem é isso daí mesmo. Se você analisar bem os conteúdos do Netflix, todos os personagens que são negros
são personagens que não são negros e estrangeiros, são pessoas que caminham errado, que estão fazendo o errado, como se fosse uma coisa certa, porque o objetivo deles é esse, tá? Então toda essa média que eles estão fazendo com esse pessoal negro é como se estivesse elogiando diretamente a bandido mesmo. Você consegue entender? Presta atenção para você entender. Ó. Os negros que estão ali socializados ali são apenas intérpretes, tá? De indivíduos que não valem porra nenhuma, que são criminosos de alta periculosidade mesmo, que praticam esse esquema de espólio. Então quando eles jogam essa programação na televisão e você vê negros assim aparecendo como artistas, eles estão simbolizando justamente esses lixos de vagabundos, tá? Que praticam isso daí. É isso daí, tá? Tô te falando, tá? Por isso que existem os movimentos antirracistas, entendeu? É para isso mesmo, para abafar isso daí. Que é o objetivo deles mesmo, tá? Presta atenção como é que é interessante. São eles mesmo que criam um racismo, tá? A mídia. Eles jogam esses indivíduos para... Eles querem que esses indivíduos se agrupem com o mau caratismo deles mesmo, tá? Ok? O pessoal negro mesmo, tá? Você sabe que até aqui no Brasil, tá? A cultura afro tem sido como se fosse assim, o pessoal que é afro sempre tenta superiorizar a cultura afro aqui no Brasil, né? Mas os afro, tá? Aqui no Brasil são estrangeiros também. Assim como os portugueses eram estrangeiros, como os espanhóis eram estrangeiros, eles também são estrangeiros, tá? O que é descendente mesmo aqui do Brasil é os índios, tá entendendo? É os índios e os nordestinos, alguma coisa dos nordestinos, que também eles são mestiços também, é os índios, consegue entender? Porque é nativo mesmo é índio, tá? Ok? E aí o que eu quero falar é o seguinte, essa casta, que eles, quando se fala de negros, tá? Quando se fala de negros nos movimentos antirracistas, você pensa que é um movimento de socialização, mas é justamente o contrário, é um movimento de antissocialização mesmo, tá? Consegue entender? Ok? Você consegue entender? Espólio, tá? Delata sempre, espólio, tá? Tudo que é seu sendo espoliado. Outra coisa que eu quero falar para você, tá? Eu coloquei aqui o exemplo dos negros. Pô, Jorge, mas você tem que entender que bandido não é só bandidos aqui no Brasil, né? Colocando aqui no Brasil, e as castas assim que são bandidais não são só de negros, não. Sim, por exemplo, no colégio que eu estudei, tá? Tinha muito marginal lá, tá? No colégio. E nem todos eles eram negros, era todo mundo mestiço, tá? Então não estou fazendo aqui nenhum tipo de faccionismo, né? De questão de raça. O que eu estou querendo dizer é que quando você vê esse tipo de coisa, tá? Eles estão apontando para esses vagabundos que estão espoliando você, que estão destruindo você, para que eles coloquem uma intimidação, porque o aspecto físico desse pessoal quase sempre vai ser esse daí, um aspecto afro. Você consegue entender o que eu estou falando? E o que está por trás disso daí? É essa raiz maldita aqui, tá? Que está sugando de você com bandidos aqui embaixo, tá? E empresas que estão tirando o seu espaço aqui, ó, por cima aqui, ó, e curtindo com a sua cara, porque isso daqui é uma forma de ameaçar e ofender você mesmo, tá? Ok? Consegue entender? O que é seu sendo roubado por alguma coisa por cima e o que está por baixo trabalhando a favor disso daí, tá? Ok? Aí eu queria só colocar o último raciocínio desse negócio de raça, porque a ideia, vou falar aqui pra você, a ideia desses grupos que praticam doutrinas medievais, tá? Que é essa prática do cu no seu olho, é de separar as pessoas por castas. Você consegue entender? Por exemplo, por quê? Porque a pessoa que é de uma descendência, essa pessoa está quase sempre separada por castas. Você já viu que os grupos sempre andam juntos. Por exemplo, esse pessoal que é afro, eles estão sempre juntos. Consegue entender? Assim como, por exemplo, um japonês. O japonês, quando se instala aqui no Brasil, ele tem bastante orgulho de ser japonês, então ele fala de coisa japonês, ele lê em japonês, tudo japonês. Aí você olha assim, se acha estranho, pô, o cara só fica falando disso, faz parte do costume, tudo isso é meu, faz parte do costume dele, né? Aí o que acontece? Já foi designado já, tá? Tudo isso é meu, já foi designado já que tudo que é negro, toda pessoa que é negro tem que ser bandido.
Consegue entender? É negro, tem que ser bandido. Por isso que quando aparece na mídia um determinado indivíduo querendo fazer aquele orgulho negro bandidal mesmo, eles gostam pra caramba disso daí, entendeu? Porque isso congrega mais esse pessoal mesmo pra isso, para roubar o que é seu, para destruir o que é seu, tá? Consegue entender? É isso daí. Quando aparece uma personalidade na televisão que é negro e que gosta dessa agregação, tá, de juntar mesmo esse costume bandidal deles, isso daí é um prato cheio mesmo, que é transformar mesmo esse pessoal em bandido. Aí a segunda situação é a parte da socialização, que aí você já começa a ver artistas que são negros interpretando personagens que se você olhar assim com muita pureza você não vai perceber. Né, como por exemplo um seriado de faroeste, de faroeste do Netflix só de negros, assim, só negros, faroeste. E você, que legal, está simbolizando vagabundos que praticam espionagem, magia negra e conspiração. E aí você está vendo, é um seriado. E aí o pessoal que é negro vai achar bacana, né? Vai achar bacana. Tanto aquele pessoal que não vale porra nenhuma desse pessoal aí que pratica essas merdas, tá? Eles vão ver aí, ó, o seriado tá mostrando a gente, entendeu? Como o pessoal social vai achar interessante, vai caminhar todo mundo junto com essa ideia. E aos poucos vai entender, eles vão entender, a gente tem que ficar desse lado assim, a gente tem que criar essa facção e fazer isso o quê? Roubar aquilo que é seu, tá? Roubar o que é dos outros, tá? Criar, tá? Pessoas em grupos, consegue entender? Cultivar grupo, tudo isso é meu, ninguém nunca me ensinou. É como se eles quisessem cultivar grupos de pessoas com costumes específicos para que cada um desses grupos pratique sua determinada pilantragem, tá? Quer ver outro exemplo? Por exemplo, os índios também são cultivados assim, tá? Quando aconteceu uma situação envolvendo questão de índio, na época que eu estava divulgando contra a igreja no Google, tinha um grupo de caras ali que eram indígenas, eles estavam com orgulho indígena contra o pessoal evangélico, que eles não estavam querendo que os evangélicos domesticassem eles com doutrina evangélica. Pouco tempo depois a Rede Globo levou um grupo de índios lá no programa do Serginho Groisman. Você pode lembrar isso daí, foi lá para 2013 mais ou menos assim, para poder fazer um levante contra mim, porque eu estava denunciando a religião evangélica e aquele pessoal não queria a participação de evangélicos no meio deles, né? Que é a questão do esquerdismo, né? Você sabe também que os índios, tá? Eles são usados para fazer o controle da Amazônia, né? Quando eles usam o pessoal do indígena, tanto para que eles possam se infiltrar na Amazônia, como para tirar determinadas pessoas que eles não querem. Então eles financiam um grupo de indígenas que se colocam como diplomatas indígenas e ficam falando a favor de quem está financiando eles. Que é esse caule aqui, essa raiz, é isso daí. Simboliza tudo isso que eu falei aqui. Aí você pensa, o que esses indígenas estão fazendo? Eles estão falando certo? Eles estão falando errado? Não, eles estão protegendo que um grupo de pessoas por fora não penetre na Amazônia, mas que um grupo que é do interesse, que está financiando eles, esse daí pode penetrar na Amazônia e fazer o que quiser. Consegue entender? É isso daí que simboliza essa prática de cu no seu olho, tá? E de boca no seu cu. Tudo isso aqui é meu, tá? Ninguém me ensinou, tá? Ok? Você veja que tem um grupo que está querendo, ó, tem um grupo que quer explorar a Amazônia e tem um grupo que não quer. Mas também o grupo que não quer, eles provavelmente estão explorando, né? E o grupo que quer, necessariamente está por boas razões, consegue entender? O tal do grupo que está querendo explorar a Amazônia, às vezes quer explorar por boa razão, outros ou talvez não. Consegue entender? Mas a ideia é isso, tá? Ok? Então, espólio, tá? Qualquer tipo de vagabundo, de qualquer raça, de qualquer grupo, de qualquer ajuntamento, de qualquer facção que você sabe que pratica espólio de informações, espionagem, magia negra, conspiração, seja vizinho, seja bandido, seja empresa, seja esquerdista, seja a porra que for, seja capitalista, tá praticando essa merda, delata isso daí, acaba com essa merda, corta aqui essa raiz aqui, ó. Arranca essa raiz aqui do que é seu, tá? Ok? Consegue entender? Enquanto essa árvore está crescendo aqui, você não está progredindo, estão sugando e destruindo o que é seu, ok? Mostra isso para todo mundo, tá?